Porque nós temos um momento hoje de discussão que acabou de ser alterada a Lei de Segurança de Barragens. Ela passou na Câmara, vamos falar en passant por elas, mas como fazer um webinário desse tamanho, com tanta gente, e sem ser desagradável, né? Vou falar assim, puxa vida, algumas dúvidas a gente precisa tirar. E número 2, nós temos que ter uma linguagem própria para a gente mostrar que a engenharia nacional consegue dar respostas. Então, como começaríamos essa discussão? Primeiro, a gente tem que pensar, por que precisa de barragem? Número 2, mas o que é segurança mesmo? 3, quais são os conceitos envolvidos num aproveitamento hidráulico? Nós temos que ser valentes e falar o que está certo, o que está errado, com coragem. Como enfrentar o problema e discutir como está o problema de segurança no país. Ora, essas questões são bastante relevantes e vamos começar com uma contextualização social. Veja, o engenheiro é um servo da sociedade. Nós não fazemos as coisas porque nos dá na telha, nós fazemos as coisas porque alguém precisa. Se a gente pensar na humanidade, houve uma mudança comportamental enorme. Nós éramos caçadores, coletores, e hoje nós temos cidades com milhões de pessoas. Eu adoro aquela foto ali que está à direita de vocês, que é uma foto de São Paulo, onde tem um aeroporto no meio. E se a gente olhar essa curva logo abaixo desta foto, nós vemos que a população humana ela deu um salto monstruoso nos últimos 200 anos. Isso significa muita coisa. Se não bastasse a gente aumentar muito a população, essa figura aqui eu sei que é pequena, mas vocês podem notar pelas bolinhas, 1950 na parte superior esquerda, embaixo dela 2000 e 2020 do lado direito. São as concentrações de pessoas em grandes metrópoles. Vejam em 1950 para 2020, 70 anos depois, que nós temos uma concentração urbana enorme. E nessa concentração urbana enorme, todo mundo precisa beber água, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa se locomover, todo mundo precisa ter uma logística de alimento, precisa de casa para viver. Assim sendo, hoje a nossa sociedade humana, ela, além de ela ser muito grande, ela ainda está em constante crescimento, principalmente no nosso país. E hoje nós temos regiões metropolitanas com milhões de habitantes. Eu estou aqui em Curitiba, é alguma coisa chegando em torno de 3 milhões de habitantes à minha volta. É muita gente. E nós, engenheiros, nós temos uma obrigação. Do mesmo jeito que o médico tem que cuidar da vida, nós temos que cuidar da vida. Porque cada ser humano que nasce, nós vamos ter que fornecer água para ele, energia, temos que tirar seu esgoto, temos que dar moradia, porque nós, engenheiros, é que evitamos que os lobos comam as pessoas, não é isso? Nós damos para ela casa, onde que ela tem conforto. Nós precisamos dar insumos para a produção e transporte. Esses insumos que a gente estão colocando aí, inclusive alimento. Eu tenho que fornecer alimento, roupa. Cada ser humano que vem ao mundo e cresce a população, nós, engenheiros, nos sentimos pressionados para atendê-los. Então, fazendo uma reflexão, a gente vê que a sociedade humana atual, ela é muito complexa, porque ela depende de um negócio chamado de infraestrutura instalada. Nós estamos vendo as mazelas hoje que o Covid traz quando a infraestrutura não é muito boa. Porque as sociedades só são realmente felizes e adequadas quando as pessoas têm seus direitos às questões de vida bem satisfeitos. Lembrem-se que as pessoas só têm o direito de ir e vir porque os engenheiros fazem ruas, os engenheiros fazem aeroportos, os engenheiros fazem portos, fazem estradas. Nós unimos as pessoas e permitimos que elas vão para onde elas queiram. A gente fornece acesso à água a todos. E talvez grande parte das pessoas dizerem muito mais hoje em dia é que nós estamos ofertando água com qualidade e tirando esgoto. Nós damos energia para as pessoas. A gente trata os dejetos, a gente permite que as pessoas tenham emprego de qualidade.
Vejam, se a gente pega uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade linda, né, uma maravilha, sob o ponto de vista de natureza, uma das coisas mais lindas do mundo, vamos imaginar que eu tire a água de lá por um dia. É o caos. Por 3 dias, terrível. Por 5 dias, impossível. E se eu pensar em energia, é muito pior. Imagina sem energia um dia, 2 dias. Não tem refrigerador, não tem semáforo, não tem água, porque água precisa de energia para ser limpa. Ou seja, a manutenção do tecido social dessas grandes metrópoles, do ser humano em si, ele necessita da engenharia. E, obviamente, a gente não pode esquecer que, se isso é necessário, cabe a nós fazermos isso com o menor impacto possível e respeito ao meio ambiente. Eu falo para todo mundo o seguinte: me convidaram foi porque quiseram. Sempre tem um pouco de educação moral e cívica nisso tudo. A engenharia, ela é uma coisa simples. Ela detecta problemas do nosso grupo, da sociedade, interage com a comunidade, porque nós não somos aqui ninguém que mande ninguém, nós somos servos da sociedade para resolver seus problemas, e através da evolução técnica, eu vou satisfazer as necessidades desta sociedade, da nossa comunidade, do próximo. Se não for para isso, se vocês não estudaram para isso, não há um foco, então, para que vocês tenham emprego, porque só é importante aquilo que é útil. E nós, engenheiros, felizmente, somos hoje fundamentais, desde que a gente satisfaça as necessidades da comunidade. Nós temos uma dependência óbvia com recursos hídricos. Óbvio. Sem água, o ser humano não sobrevive. Por isso, o recurso hídrico, ele é uma questão de sobrevivência, é uma questão de saúde, é uma questão de emprego. E o Brasil é milionário nesse tipo de coisa. Nós temos 12% da água superficial do planeta. Com isso, nós conseguimos ter uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Por quê? Nós temos grandes hidrelétricas, que têm suas barragens, que geram energia limpa. Ok? Que deve ser complementado, e estamos complementando bem com energia eólica, nós estamos complementando bem com energia solar, não é? Biomassa, o Brasil tem uma grande vocação de biomassa, porque quem tem sol tem biomassa, quem tem biomassa tem combustível, quem tem combustível faz energia. E também, mas me preocupa, porque os nossos grandes reservatórios são os pulmões, são as pilhas do sistema. E cada vez temos menos reservatórios, quer dizer que nós podemos ser impelidos à necessidade de combustíveis fósseis, mas estamos aí, nós engenheiros aí tentando resolver isso. Se eu pensar essa contextualização, hoje o mundo, estima-se na ONU, que existem 7,6 bilhões. Vejam como a população hoje ainda está num crescimento pesado. Lembram? Fez um escarcéu enorme no jornal quando deu 7 bilhões, já temos 7 bilhões e 600 milhões. Até 2050, que está aí, se nós estamos em 2020, fazendo um planejamento de 30 anos, e engenheiro trabalha com planejamento maior que esse, nós vamos passar de 7,6 para 9,3 bilhões, e todo este crescimento vai ser em país pobre. O que é muito interessante, né? Veja, ser humano é ser humano, mas o país pobre já tem uma necessidade enorme de melhoria de qualidade de vida. Então, se eu pegar esse pessoal que está aí, o pessoal que está na região menos favorecida, ele não deve estar gostando muito de ter outros melhores que ele, porque, veja, ficar numa situação desagradável é muito complexo. Ninguém gosta de estar mal. Então, além da gente cuidar dessas pessoas novas que vão vir no mundo, que são quase 2 bilhões de pessoas, eu ainda tenho que somar a quantidade enorme de pessoas que eu tenho que melhorar a vida. Então, nós, engenheiros, temos muitos serviços pela frente, nós, engenheiros, temos muita coisa para fazer, e nessa questão de recursos hídricos, nós vamos ver que cada vez mais o país precisa. Veja, eu estou na região aqui em Curitiba, que nós estamos tendo a maior seca de todos os tempos. Já isso será que é uma constante? Será que é mudança climática? Quem que lida com isso?
somos nós. Quem muda, lida e maneja a mudança climática são os engenheiros, principalmente na questão recursos hídricos. Todo mundo vivo? Ninguém está chato? Me responda, que eu estou vendo vocês escreverem aqui, tá? Muito bem. Então, eu tenho algumas constatações óbvias. Número 1, eu vou precisar de infraestrutura. Por quê? Porque eu preciso melhorar a vida das pessoas e está aumentando a quantidade de pessoas. Outra coisa importante, energia e água são escassos e fundamentais. Certo? Eu não consigo aumentar a quantidade de água do planeta, por isso eu tenho que saber gerenciar este processo. Todas as questões de energia e água são responsáveis por grande consumo de matéria-prima. Porque fazer uma obra para água, ela é extremamente complexa, para energia é extremamente complexa. Então, eu vou ter que ter soluções cada vez mais sustentáveis, a sociedade tem que ficar cada vez mais consciente que nós estamos usando os seus recursos da melhor maneira possível, e o que é mais interessante, ela tem que se sentir segura, coisa que infelizmente não aconteceu ultimamente. Então, fica óbvio que eu vou ter que aumentar a infraestrutura. Por quê? Porque eu vou ter que garantir o fornecimento de água. Somos nós, engenheiros, satisfazendo essa necessidade. Porque cenários com falta de água e energia, esse cenário é catastrófico. O mundo não resiste a isso. Se nós estamos vendo um momento de conturbação pelo mundo, por algumas coisas, sem água para todo mundo e energia, nós vamos ver o que é de pior no ser humano. Então, a primeira resposta sobre as barragens, né, por que nós fazemos barragens, eu acho que está respondida. Mas eu gosto de falar o seguinte, olha, engenheiro não constrói barragem porque ele gosta. Ele constrói porque as pessoas necessitam disso. Elas precisam beber água, elas precisam de energia, elas precisam que nós cuidemos e demos uma vida digna a elas. Parece piegas, mas eu acredito isso do fundo mesmo da minha alma. E a nossa discussão, então, nós já vimos que barragens nós vamos ter que conviver com elas, e se falta água é porque falta obra. E por que falta obra? Porque o clima muda, todo mundo estudou hidrologia e sabe que nós temos que enfrentar esses períodos de excesso, período de cheia, do mesmo jeito que hoje eu verifico excesso, eu também tenho que proteger os outros com as minhas barragens contra grandes enchentes. Sem contar que na alimentação do mundo, hoje, 50% de tudo que o homem come vem de área irrigada. Sem água não existe alimentação para todos. Isso é muito importante. Mas, se nós estamos sentindo falta de obras, eu preciso mais, eu preciso saber, bom, se falhar uma agora eu estou frito, né? Então imagina em Curitiba, se romper, se Deus nos livre e guarde, não vai acontecer isso, porque elas são muito bem cuidadas pela Sanepar, se romper uma, o que acontece? Piora muito. Então eu tenho que saber como se comportam as estruturas existentes. Não só para evitar a perda de vidas natural, que a gente tem que cuidar da vida sempre, mas também para cuidar do insumo água para todo mundo. Qual será a necessidade de obras para gerenciar isso no futuro? Qual a necessidade de barragem para exploração mineral? Espero que essa última a gente consiga fazer com mais alternativas que sejam cada vez mais seguras. Pensando situacionalmente, eu morro de orgulho de Itaipu. Veja, os chineses falam muito em Três Gargantas, mas nós fizemos Itaipu na década de 70. Ela tem comportamento exemplar. E é uma obra espetacular, feita, sabe por quem? Por brasileiros, engenheiros como vocês. Engenheiros que toparam o desafio de fazer uma coisa de 200 metros de altura com uma quantidade de água incrível. Mas também acontecem coisas como aconteceu em Mariana. Um desastre terrível. Assim como esse desastre, nós tivemos um monte de viadutos que caíram. Puxa vida, o que está acontecendo no nosso país? Qual é o problema de gestão que nós temos? Viadutos antigos, quer dizer, nós não estamos gerenciando bem o que é nosso, porque se a gente não cuida da nossa casa, puxa vida, a casa cai, não é? E nós temos que discutir essas coisas. Mas tem viaduto também novo caindo. Então nós temos que discutir essas coisas
Apesar de elas serem muito pontuais e não serem generalizadas, nós temos que discutir para deixar a população mais tranquila. Nossa função é ajudar a população. Assim como desde 2004, 2008, 2009, 2015, tivemos acidentes bastante relevantes no país, todos eles analisados, todos eles resolvidos, lembrando que o setor de água e o setor elétrico, as barragens de água, são muito organizadas no Brasil, mas tem alguma coisa que está acontecendo que a gente precisa melhorar ainda. Mesmo com esse problema todo, nós, infelizmente, tivemos um desastre terrível em 2019 pela perda de vidas, uma coisa lastimável. Isso gerou uma dificuldade para a população. Vocês conseguem imaginar o cara que está atrás de uma barragem? Ele não consegue enxergar bem se é de rejeito, feito a jusante, feito a montante, ele não consegue enxergar isso. Ele enxerga a barragem em si. Mas as barragens de rejeito deram esse problema, são barragens muito antigas, que não eram bem da empresa, que foram vistas, e elas geraram uma crise de confiança que a gente precisa resolver, precisamos conversar entre nós, mas temos a mesma linguagem para a gente mostrar a importância disso. E a questão de segurança de barragens no Brasil está indo por um caminho interessante, sobre uma ótica, está cada vez com melhor regulação. As agências, os meninos da agência são espetaculares, posso falar, o pessoal da ANA, da ANEEL, da ANN, extremamente trabalhadores, o pessoal dos organismos estaduais tem extrema boa vontade, eu tive prazer ano passado de dar aula para eles, são pessoas muito boas, mas algumas coisas que preocupam a gente tem que resolver. E o único jeito de resolver um problema é formulá-lo. Eu acho que nós precisamos formular isso hoje. A primeira coisa que tem, eu vou contar um segredo para vocês. Eu morro de orgulho de ser engenheiro brasileiro. Eu morro de orgulho de ser do setor elétrico, por quê? Graças aos nossos recursos hídricos, nós temos aquelas obras únicas, multidisciplinares. Nós temos uma capacitação técnica ímpar no passado e ainda temos isso hoje em dia. E há um reconhecimento internacional. Eu participo, às vezes, de representação do Brasil em organismos internacionais. Puxa vida, todo mundo ouve Brasil. Por quê? Porque nós resolvemos com sucesso problemas. Nós temos obras como essa, são ícones. São maravilhosas, são incríveis. Então, por favor, tenham orgulho da profissão de vocês, porque nós fizemos e vamos fazer obras espetaculares. Mesmo, às vezes, numa cidade, quando a gente faz uma trincheira de passagem no metrô, às vezes a gente resolve 1000 problemas daquela comunidade. É uma obra espetacular, os brasileiros têm condição de fazer isso. Se a gente pensar no Brasil, eu não procurei emprego na universidade. Vou contar um segredo para vocês. Foram me buscar na cadeira da universidade. Veja que Brasil legal, né? Você não precisava procurar. Chegou um professor e falou, vamos fazer estágio. E do estágio já fui empregado. Por quê? Nós, nesta época, nós estávamos num crescimento maior que o da China hoje. E o curso de engenharia nosso era espetacular, ele era amplo. Aprendia-se muito cálculo, aprendia-se muita física, sabia-se fisicamente processos, sabia-se como construir, como projetar, e a gente valorizava quem o engenheiro era sob o ponto de vista de formação. Não se ele sabia fazer continha ou entrar no computador, como hoje em dia às vezes acontece. Os nossos órgãos representativos, como a BRH, BDB, Ibracon, a BMS, eles eram extremamente prestigiados. E o mais legal de tudo, havia educação continuada nas grandes empresas. Porque o engenheiro, ele sai como um bom médico, um bom engenheiro, ainda tendo um monte de teoria na cabeça, mas com dificuldades de formulação de problemas, resolução deles e um aprofundamento daqueles conceitos básicos importantes. Isso era feito nas empresas. Você entrava como engenheiro júnior. O que é o engenheiro júnior? Bom, é aquele cara que vai ajudar para aprender a fazer alguma coisa. Até que ele virava engenheiro pleno, já podia fazer alguma coisa sozinho. Sênior já podia tocar um pessoal. Até que ele virava um engenheiro consultor, que era um engenheiro capaz de resolver grandes problemas e fazer grandes interações e resolver conflitos. Então, essa educação continuada, hoje ela não resolve, porque o Brasil ele entrou num caminho de a gente procurar contratar pessoas só por custo.
E, às vezes, uma pessoa inexperiente e com pouca capacidade financeira, ela pode ganhar uma licitação para fazer uma barragem, ou fazer uma ponte, ou para fazer um porto, uma determinada parte, porque, às vezes, não é feita a devida qualificação dela. O que é ruim para ela, é ruim para o país, diminui o valor das pessoas e deixa muitos dos nossos engenheiros extremamente inseguros. O engenheiro virou uma commodity hoje em dia. Ele, coitado, ele passa o dia inteiro correndo atrás de problema, ele chega já nervoso, ele fica o tempo todo, a mesa dele é uma bagunça, ele atende telefone, ele faz compra e ele tem muito pouco tempo para pensar na solução técnica, que foi uma consequência desse processo que a gente está tendo. Então, o que nós tínhamos no Brasil? Um processo natural de amadurecimento e aprendizado contínuo. E nós desenvolvemos tecnologia de ponta. Fomos um dos primeiros países a usar elementos finitos no dimensionamento das nossas barragens. Nós criamos processos como pontes com balanço sucessivo. Nós desenvolvemos a tecnologia do concreto espetacularmente, professores que a gente tem orgulho até hoje. Então, esse país tem um orgulho que ele é um país que ainda vai dar muitos frutos para vocês. Sobre o contexto institucional, quando eu me formei, o Brasil quebrou. Lá no começo da década de 80. Depois que ele deu uma... Aí todo mundo tentou estatizar tudo, foi uma confusão. Aí na década de 90 ele quebrou de novo. E em 2000, aumentou muito. O que aconteceu? Quando você pega 80 quebra, 90 e poucos quebra, as equipes vão para outro lugar. Tem um amigo meu que fazia ponte onde passava aviões em cima, ele foi vender lingerie, pessoal. Por quê? Porque ele tinha que fazer alguma coisa. E depois, para esse todo gasto que nós tivemos para formar esse sujeito, ele volta para a engenharia, eles sempre me disseram que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Eu acho que é verdade. Depois nós tivemos o boom das commodities e tivemos uma boa retomada nos anos 2000, né? Então, crise nos 80, crise nos 90, voltou aos 2000 na questão das commodities, que nós não soubemos usar muito bem, nós não fomos muito competentes para crescer na infraestrutura, nós só resolvemos consumo, e muito mal, por sinal, mas entrou outra baita crise que hoje está durando longos anos. O que acontece com isso? Desmantela a equipe, diminui formação, perda de profissionais. E isso principalmente que havia um modelo de execução com um tipo de controle de qualidade antes, e depois das crises a gente teve que fazer o modelo EPC até para uma questão de financiabilidade, em que o conceito de controle de qualidade ficou mais difuso, não pelas pessoas, é simplesmente pelo intervalo de tempo entre saber como era e o pessoal novo. Tanto é que está caindo muita coisa, às vezes, nova. Junto com isso, aconteceu um negócio muito sério. Porque o que acontece? Olha, pessoal, quando a gente tem pouco dinheiro, o que acontece? A gente, se é governo, vai ter que economizar de algum jeito. E houve uma constante diminuição da carga horária nos cursos de engenharia. E a grade curricular, para resolver essa grade horária, porque se eu mudo a quantidade de horas, eu posso ter menos professor. Se eu tenho menos professor, eu vou ter que focar em alguma coisa. E os nossos cursos focaram só em edificações. E, na minha opinião, o dinheiro público tem que ser bem usado. Eu tenho que formar um engenheiro que faça qualquer coisa. E edificações, muito, muito bem. Porque quem faz barragens, quem faz pontes, quem faz portos e aeroportos, com certeza também fará muito bem edificações, coisa que a gente não tem visto com muita frequência. As pesquisas acabaram acabando, infelizmente. A palestra vai ficar disponível, sim, Leomar, fique tranquilo. O treinamento continuado das empresas se tornou escasso, porque agora mata-se um leão por dia, entra-se num monte de licitação, todo mundo baixa o preço. Há um monte de engenheiro júnior super nervoso, que acha que não está aprendendo, acha que não aprendeu nada na faculdade, ficando nervoso. E só o PID ANEEL é que ainda manteve alguma coisa aí na questão de barragens. O que aconteceu com isso? Hoje eu não conheço quase nenhum curso que tenha barragem na sua grade, nem como disciplina não obrigatória, disciplina eletiva.
E não se fala de barragem. Então, você pega um guri que às vezes é maravilhoso e você tem que ensinar tudo porque ele não aprendeu coisas básicas. Eles não sabem o que é fluência, eles não sabem como que se calcula o calor de uma barragem de concreto, ele não sabe mecânica do contínuo, ele usa elementos finitos sem saber física, e isso traz uma insegurança para essa gurizada, e eu fico triste porque eu adoro meus alunos. Eu posso dizer para vocês, eles não devem estar aí, eles não devem escutar, nos últimos anos na Federal do Paraná, eu tenho recebido alunos maravilhosos, educadíssimos, e adorariam estar cada vez mais difícil e eles ficam tensos para entrar no mercado de trabalho quando faz uma coisa diferente. Muito bem, a retomada dos anos 2000, nós fizemos obras muito bacanas, obras no Rio Madeira, não é isso? Super bacana, temos aí o Belo Monte, né? Que a obra maravilhosa, um dos maiores canais do mundo, uma das obras mais impressionantes do mundo que foi demonizada. Ela só tem um defeito, nós fizemos todo aquele estrago ambiental e não reservamos 1 litro d'água, ela tinha que ter uma reservação, pelo menos, e foi uma, digamos assim, uma atitude leviana nossa, da nossa geração, porque meus netos vão perguntar, pai, pô, por que aquela obra ela gera 800 num período e gera mais 10 mil no outro? Isso eu não vou ter como responder, eu acho que foi falha na maneira que nós, engenheiros, defendíamos o processo. Então, essas novas equipes tinham uma formação insuficiente e havia muito cut and paste. Eu me lembro de ter visto vários projetos iguaizinhos aos projetos que eu tinha feito antes. Aí eu perguntava, Guri, por que você definiu essa seção de barragem? Guri a gente fala aqui no Paraná, tá? E o cara, não, professor, eu copiei dali. Isso começou a ficar perigoso. Cut and paste sem saber o que é, ele se torna muito perigoso. E operação de manutenção e monitoramento passou muito para o setor privado, que até aprender a trabalhar com ele, sofreu bastante. Mas, graças a Deus, saiu a Lei de Segurança de Barragens, que ela foi uma lei razoavelmente boa, que agora está sendo modificada, algumas coisas melhorou no PL 550, algumas coisas precisam ser rediscutidas, mas está estruturado razoavelmente o setor. E esse problema do cut and paste leva a problemas como esse. Veja, o cara que fez, e a falta de visão holística, né? O cara que fez a parte de concreto, excepcional, né? Veja, o negócio virou e continuou inteiro. Mas o que aconteceu? Por que aconteceu isso, né? A gente não precisa ficar preocupado porque são casos raros. Mas eu tenho que resolver isso e tenho que saber o porquê isso está acontecendo. Assim como esse negócio, isso que nós estamos vendo, é mais feio que bater na mãe. Vejam só a questão geotécnica aí, hoje já resolvida, nosso amigo Ricardo Abrão já arrumou essa obra aí, espetacular, já construída de novo, e nós, do setor elétrico, aprendemos com os erros, estamos melhorando, e graças a Deus, coisas como essa são extremamente raras. Tá? Sob o ponto de vista técnico, eu morro de orgulho. Né? Então, essa barragem aqui, ela tem mais ou menos 70 metros de altura. Não é muito alta, mas ela tem 1 milhão de metros cúbicos. A água que está passando aí, passa mais ou menos, nesse vertedouro que está aí, quase 50 mil metros cúbicos por segundo. Quando esse vertedouro abre, meus amigos, dá medo de chegar perto. Essas são as coisas que nós trabalhamos. Esse 1 milhão de metros cúbicos gera muito calor. Talvez seja o pior carregamento disso aí. Como que a gente escolheu aquela solução? Isso é uma coisa que tem que ser vista. Porque nós estamos falando de coisa extremamente complexa. Eu cheguei para vocês e falei, Itaipu, 200, mais 200 metros de altura, cheio d'água empurrando, e eu tenho que garantir que ninguém saia machucado nisso. Como que eu faço essa escolha da solução de engenharia? Primeira coisa, eu vou fazer uma análise de segurança mitigando o risco. Veja, eu falei mitigar. Porque nós somos engenheiros, nós não somos deuses, nós fazemos a melhor maneira possível, com humildade, para que a gente garanta que a coisa vá bem. Eu vou ter que trabalhar com durabilidade adequada. Isso é uma coisa seríssima. Por quê? Vamos imaginar esta barragem aqui. Quanto tempo ela tem que durar?
pessoal chega brincando comigo na normas brasileiras de edificação, 50 anos, 75. Muito bem. E se daqui a se tiver só 75 anos, chegar no limite da vida útil, eu faço o quê? Como eu vou deixar ela quebrar, cair, ou vou demolir inteira? E para demolir, como que eu faço para tirar o rio do lugar que ele está? Isso não tem sentido. Essa obra tem que perenemente ser mantida e ela tem que ficar organizadamente, sem dar risco a jusante, praticamente para sempre. Olha que interessante. Então, a durabilidade, ela tem que ser vista no projeto. Assim como a capacidade executiva. Será que eu sou capaz de fazer isso direito? Assim como eu tenho que minimizar a interferência ambiental. Por quê? Porque nós, engenheiros, não somos um animal predador. Nós tentamos fazer as coisas da melhor maneira possível, com a menor interferência possível, e só fazemos essas coisas se a sociedade permitir. Para isso tem aí a RIMA, não é isso? Para isso nós vamos ter audiências públicas e vamos discutir com a sociedade essas coisas. E a solução em si? Então todo mundo fala que eu adoro barragem de concreto. Eu adoro mesmo. Eu não vou mentir para vocês não. Gosto da casa de força. Acho tudo muito legal. E como que eu defino isso? Eu vou fazer barragem de concreto porque eu quero? Não. Eu vou fazer vários arranjos e vou descobrir holisticamente, ou seja, com tudo junto, qual é o arranjo com cronograma que me dê a maior vantagem para o consumidor. Ou seja, eu vou fazer aquilo que ou gera mais rápido, ou constrói mais barato, de maneira que o consumidor, ou seja, o dono desta obra, que é a República Federativa do Brasil, ou seja, todos vocês, tenham vantagem. Todo mundo que trabalha com barragem tem uma questão. A barragem não é de ninguém. A barragem é do Brasil, pessoal. O cara é concessionário. Portanto, ele deve cuidar das necessidades do país. Por exemplo, sem dúvida nenhuma por metro, uma barragem de terra é muito mais barata que uma barragem de concreto. E por que então esses caras fizeram essa barragem de concreto? É fácil, porque o vertedor foi colocado em cima do concreto. Eu não preciso escavar toda a ombreira para colocar o vertedor. E no final, esta obra com concreto que está aí, ela foi a mais vantajosa possível. E como ela construía muito mais rápido, gerava energia mais cedo. Portanto, era vantagem para todo mundo e é assim que se pensa. Ninguém faz na molecagem, é tudo pensado, é tudo analisado numa questão de custo-benefício. E com isso tudo, eu digo para vocês o seguinte: engenheiros constroem barragens para serem seguras e duráveis. Nós não construímos barragens para cair, por isso toda essa neurose é bobagem. O que nós temos é que fortalecer a engenharia. Os projetos são extremamente complexos, é tudo tridimensional. Vocês aprenderam basicamente, às vezes, no curso, viga, pilar, laje. Estruturas dimensionais, elas são extremamente complexas, certo? Às vezes a gente não pode usar o material elástico linear, depende da fundação, eu tenho que usar fluência. E o mais importante, as variações de temperatura, elas passam a ser extremamente relevantes. Por quê? Porque a reação de hidratação do concreto, que vai transformar ele de um material na outro, ela é extremamente exotérmica. Então, essas interações com efeitos dinâmicos mostram a complexidade no projeto de barragens. As construções têm volumes enormes. Vejam aí, pessoal. O ser humano quase não acaba. Olha a espessura disso. E essa é uma barraginha minúscula de derivação do Jordão, que é um negócio perto de Caxias, é como se fosse um passarinho perto de um avestruz. Isso aqui é Campos Novos, uma coisa linda. Ela teve um problema espetacular, porque ninguém é uma daquelas dificuldades na engenharia, mas é uma obra maravilhosa. Veja, 200 metros de altura. E olha o modelo de elementos finitos dela, que complexo, do lado esquerdo de vocês, mostrando a deformada dela quando a água empurra a barragem. Então, nós modelamos de maneira extremamente sofisticada hoje. Isso daqui já é uma análise de carregamento junto com a análise térmica. Vejam, tem barragens que a temperatura do miolo dela demora, às vezes, 15 anos para chegar na temperatura ambiente. E toda vez que a barragem vai esfriando, ela vai diminuindo de volume,
Ou seja, ela pode fraturar, e eu tenho que calcular isso, e em vez de ela trincar ali, o que eu faço? Eu coloco uma junta, um veda junto, evito que a água passe, porque já que ela vai mudar de volume, em vez de eu deixar ela fissurar onde ela quer, eu controlo e faço ela respirar e se mexer no lugar que eu calculo. Tudo isso são contas, não são chutados. Não existe chute em engenharia. É a mesma coisa que dizer que o médico chuta para te curar. Vá no outro médico, é melhor um que saiba o que você tem. Quando a gente antigamente não tinha os modelos matemáticos, fazia-se modelo físico. Barragem em arcos feito em modelo físico. Que coisa espetacular, porque engenheiro não chuta. Muito legal, né? Então, importante, eu vou aumentar de novo o highlight em cima disso aqui. Engenheiros fazem obras para quê? Para atender com segurança toda sua vida útil. Como que eu faço isso? Só tem 3 jeitos. Estudando muito, dedicando muito e tendo muito cuidado, não fazendo as coisas de qualquer jeito no meio do tumulto, do jeito que hoje em dia estão obrigando o engenheiro a viver. Em questões de segurança, sendo mais rápido, a gente começa a ver que fiz um modelo chique lá. Será que ele funciona? Toda a construção é perfeita, não tem bicheira, é isso? Como que eu garanto que o negócio vai trabalhar conforme projetado? É simples, é só ver essa viga. Essa viga aí, quando vocês calculam, uma viga biapoiada, você supõe que o material é homogêneo, isotrópico, obedece à lei de Hooke, as seções são planas, tudo uma maravilha. Só que os concretos não são homogêneos, não são isotrópicos, não obedecem à lei de Hooke, e você acreditar que a seção é plana mesmo, é complicadíssimo, principalmente numa barragem. Então, putz, eu violei tudo isso. Violou mais, né? Você acreditar que, como do lado direito de você existe um carrinho sem atrito, é uma brincadeira de mau gosto. Ou existe uma carga pontual, isso é só para fazer conta. Ou seja, nossos modelos, eles são uma representação da realidade. Eles têm diferenças com relação à realidade, mas nós vamos ter que cuidar disso. Assim como se eu pego a fundação, nenhum de nós tem olho de raio-x, não. Como que é a rocha? Eu vou ter que fazer furos, sondagens, e através dessas sondagens, como essas que estão aí, é que vocês vão ter que definir os parâmetros e saber como que é o parâmetro na interface concreto-rocha e saber se essa rocha pode ter alguma ruptura ao longo da fundação. Olha que interessante. Tem mais que isso? Não, nós não temos olho de raio-x, nós temos um negócio maravilhoso. Número 1, o geólogo. Número 2, o geotécnico. Número 3, todos os engenheiros trabalham com eles, fazendo modelo geológico, geotécnico, entendendo como é a fundação. Baseado em testes, ensaios, estudo e muita prudência. Porque uma fundação de verdade é isso aí. Aquelas fundações retinhas só tem no desenho, pessoal. Fundação é verdade aí, vou ter que cortar isso aí. Não posso deixar nenhuma ponta dessa para não aparecer uma fissura. Eu vou ter que trabalhar com isso. E concretagem em barragem é isso aí. Olha só, eu vou ter um volume enorme com esses caras que estão aí. E eles vão ter que fazer bem o trabalho deles, porque se eles não fazem bem o trabalho deles, a obra sai mal feita. Se a obra sai mal feita, diminui a segurança e diminui a durabilidade. Isso é real. Eu vou ter que saber verificar, fazer controle de qualidade e fazer ensaios. Não existe obra sem controle de qualidade adequado. Aí é molecagem. Porque uma não conformidade aí é muito bonita. Olha que lindinha essa não conformidade ali do lado direito. Primeiro que o cara não devia ter lançado o concreto daquela altura, né? Quais são os conceitos envolvidos? Bom, todo mundo que fez laboratório de concreto sabe que eu faço uma mesma betonada, 2 corpos de prova, dá 2 valores diferentes. Então, ao longo de uma barragem, todas as resistências variam. Por quê? Nós não somos Deus. Nós somos seres humanos e usamos equipamento. De vez em quando, tudo varia, mas a gente controla. As cargas variam, os modelos têm um monte de aproximações, por isso que vocês usam gama F 1,4, gama C 1,4, gama S 1,15 e um monte de outras considerações para verificar segurança. Existem defeitos de construção, sim, e em média eu tenho que levá-los em conta. E se forem grandes, eu tenho que arrumá-los. Não existe esse negócio de um defeito de construção, o cara vê e não consertar.
O cara conserta, por quê? Porque se ele errar, as pessoas morrem, então ele tem que fazer certo. Depois de feito tudo isso direito, eu tenho que fazer manutenções, que também alteram o comportamento, eu não sei exatamente quanto, e às vezes tem gente que não usa bem a barragem, deixa ela mais alta do que deve, aquelas coisas assim. Isso tudo que gera uma probabilidade de falha. É para nós cortarmos os pulsos? Não, bobagem. Avião também tem uma probabilidade de falha, não tem? Só que na barragem nós controlamos, nós monitoramos e não queremos que elas caiam ou não queremos que elas matem ninguém. É para isso que serve o engenheiro. Nós sabemos que tem a probabilidade de falha e mitigamos, controlamos esse material. Então, em termos de segurança, nós temos que algumas coisas hoje em dia. Tem muita obra antiga que mudou de dono e não tem mais dados. Temos que avaliá-las. Para a gente avaliar qualquer coisa, eu preciso de dados. Eu preciso de dados de qualidade, nem que eu faça ensaios em cima daquilo. E com dispersões adequadas. O que nós estamos vendo hoje, assim, por exemplo, em algumas PCHs, é um cara que fazia estrada sem experiência, ele vai lá e faz uma PCH. E todo mundo calcula com os coeficientes normais, só que a dispersão de resultado dele é muito grande, ou seja, acabou de perder segurança. Porque obra é para fazer bem feita. Como o comportamento real difere, nós vamos ter que aprender a analisar isso. E nós vamos ter o tempo todo que avaliar como a obra está. Isso é responsabilidade. Se eu tiver um sujeito sob minha guarda, eu sou médico, eu vou cuidar dele a vida dele inteirinha, para que ele não tenha doenças. Certo? Quais são as ferramentas que se usam? Inspeções regulares com qualidade. Vocês vão descobrir, pessoal, que o engenheiro é o melhor instrumento. A cabeça do engenheiro é um negócio espetacular. Outra coisa que eu tenho é instrumentação. Eu posso instrumentar e ver o que está acontecendo. Vai ajudar junto com a inspeção. Eu tenho que ter um engenheiro capaz de identificar a manifestação patológica, ou seja, esse negócio está começando a ficar ruim, vamos arrumar, vamos verificar, vamos monitorar. Eu tenho que ser capaz de ver outras obras e fazer comparação entre elas até para agir em avanço em relação a isso. Como eu não sei exatamente como tudo funciona, eu posso fazer todos os modelos em reverso. Como eu sei o comportamento que eu medi, eu sei como que a obra está. Eu vou ter que calcular probabilidades de falha, isso vai me dar uma análise de riscos, que vai culminar com todos esses negócios num sistema de gestão de segurança de barragens. Certo? Depois eu respondo, Tiago, para você. Qual é a abordagem técnica? Eu prometo para você que mais 10 minutinhos nós estamos indo embora, para discussões, que eu acho que é o mais importante, mas algumas coisas são importantes. Primeiro, a probabilidade ruim inicial é balizada numa estrutura sã. Portanto, toda vez que eu tenho uma manifestação patológica sem controle, escutaram bem? Sem controle, eu posso estar sabendo o que estou fazendo, aumenta a probabilidade de ruína. Para isso que eu tenho todos os processos de segurança que devem ser dentro das empresas, e eu tenho uma lei de segurança de barragens que tenta regularizar e obrigar todo mundo a fazer isso. Não deveria ser obrigado, né? O empreendedor deveria fazer sabendo que ele tem que velar pela vida e pelo patrimônio de todos. Nas estruturas existentes que a gente não participou, a gente tem poucos dados, eu vou investigar, fazer ensaios, tirar testemunhos, olhar o que está acontecendo e vou analisar como está o monitoramento dela, a instrumentação para pegar dados. Isso é muito importante. Como o comportamento real difere do projetado, e temos um monte de simplificações, eu vou trabalhar com probabilidade de falha e interligando isso com vida útil, mas monitorando com aquelas ferramentas. Eu não sou irresponsável. Nós não vamos mandar um cara para a Lua sem testar tudo antes ou estar monitorando. Não existe isso. Os processos, quando bem feito, é bem seguro, tanto é que nós temos obras maravilhosas, desde os primórdios do século XX, algumas a partir dos anos 60, maravilhosas, funcionando bem até hoje, porque elas foram feitas com esse cuidado, esse esmero. As manifestações patológicas aumentam a probabilidade de falhas. Eu falo uma análise de risco, verifica, olha, está ficando ruim, o que eu faço? Eu vou lá e mantenho ela. Eu injeto, arrumo, furo. Eu tenho que sempre manter a segurança
e o desempenho. Simples assim. Então, eu tenho que monitorar, por isso segurança de barragens é uma coisa muito importante. E ela trabalha ao contrário. Dado o empreendimento e seu comportamento, eu recomponho o processo para ver se é perigoso. E o tempo todo eu analiso o que está acontecendo para intervir, se for necessário. Ou apenas, se for o início, monitorar, porque nem sempre é hora de fazer intervenção. Para isso existe um negócio chamado engenheiro, certo? Ultimamente, aqui no Brasil, não se usa muito ciência e tecnologia. O pessoal pensa que nós somos mágicos, que os médicos são mágicos. Tem gente que acha que pode indicar procedimentos médicos, tem outro que fica indicando para o sujeito, olha, toma aquele remédio que acabou minha dor de cabeça. Existem essas coisas todas típicos de nossa cultura que para a engenharia não vale. Para arrumar, tem que ter engenheiro competente. Que abordagem é necessária? Primeiro, eu acho que todo o empreendimento, todos os cursos, tinham que se basear em ciclo de vida. Eu imagino como vai ser o resto da obra e vou trabalhar nela desde o comecinho. Segurança de barragem começa no dia que eu fiz a primeira pensada que eu vou fazer a barragem. Eu vou pegar e vou tomar cuidado em todas as investigações, eu vou analisar o que o geólogo viu no campo, como que foi feita a hidrologia, como foram feitos os acessos, como que toda a parte de compactação, geotecnia, isso é importante. Outra coisa importante é que um engenheiro não é capaz de saber tudo. Então, existem certas coisas como o cara fazer uma declaração de estabilidade. É uma coisa estranhíssima, né? O projeto de barragens é multidisciplinar. Geólogo é importante, sim. Hidrólogo, sim. Hidráulico, sim. Estruturista, sim. Engenheiro de materiais. Todos trabalham juntos. Ela é complexa. E quanto melhores as equipes multidisciplinares, menor a chance de erro. E para eu errar pouco, eu tenho que fazer bons ensaios de caracterização. E hoje em dia isso está acontecendo com defeito, porque eu trabalho sob o sistema EPC, em que só vale o custo, geralmente, do construtor, que limita a quantidade de ensaios, às vezes, feitas e necessárias, gerando depois o quê? Custo para ele mesmo, porque antes de a obra começar a funcionar, já vai ter que reparar, o que é uma coisa absurda. Porque a pior coisa que você pode economizar é a inteligência. Outra coisa importante de falar é que segurança de barragem é um processo contínuo. Ultimamente, tem muita gente só lembrando de segurança de barragens quando tem que entregar os relatórios para as agências reguladoras. Isso é bobagem. O relatório é pura e simplesmente um resumo do que ele fez naquele tempo todo. Se foi um ano, durante este ano eu fiz isso. O cara ter essa consciência, saber fazer isso, ele demora. Um especialista demora anos para fazer. O que está acontecendo hoje? Muitos dos problemas que nós temos hoje de segurança, eles são problemas de gestão. Eles não são muito problemas de engenharia, não. Nós temos um problema hoje de formar os nossos engenheiros com dificuldade, mas não conseguimos arrumar tudo. Os meninos começam a trabalhar e eles procuram especialização, eles trabalham, são muito bons. Mas nós temos problemas de gestão e tomada de decisão. Uma das coisas importantes é, quem é responsável por segurança de barragens não pode estar jamais vinculado à produção. Ele tem que estar ligado à mais alta cúpula da empresa. E hoje a nova lei da PL 550 obriga o mais alto executivo a assinar a segurança de barragens junto com o responsável pela barragem. Isso é muito positivo. A única coisa que me assusta ainda é que tem gente acreditando que é relatório. Tem gente que cobra 5, 10 mil reais para fazer um relatório de segurança de barragens, sem ter ido à barragem. Não pode o Brasil virar burocrático, não é isso que a gente quer. A gente está querendo que as obras sejam seguras. A burocracia é consequência. Óbvio que tem tudo ser escrito. Óbvio que tem tudo ser escrito, porque eu não acho que engenheiro tem que colocar tudo, é igual o médico. Ele entra no quadro, a primeira coisa que ele escreve é entrei o que está acontecendo com o paciente para mostrar que ele foi cuidadoso. Nós temos que ter a mesma coisa, mas mais importante que o papel é saber se a obra é segura. Qual é o desafio hoje que eu trago para vocês, em termos de novidade, nos meus últimos 5 minutinhos? É tentar entender que nós temos uma análise de risco num projeto multidisciplinar. Eu adoro essa foto e digo o seguinte, risco é inerente a qualquer atividade humana. Porque eu vou contar um segredo para vocês. Todos nós vamos morrer.
Portanto, viver é muito arriscado, você pode morrer a qualquer instante. Risco faz parte da gente, não tem. Engenheiro lida com riscos com coragem e com competência. O que é um risco? É um acontecimento com uma certa probabilidade que pode ter um dano potencial. Na hora que eu faço esse acontecimento, uma intersecção, como se multiplicasse a probabilidade pelo dano potencial, me dá o risco. Com isso, eu consigo medir se o risco aumenta, se o risco diminui, se eu tenho que intervir e se o custo da intervenção está adequado hoje ou não. Mas eu tenho que avaliar o risco. O dano potencial é muito fácil, às vezes, de obter. Eu coloco lá do REC raso, verifico uma onda desse negócio rompendo, por exemplo, Deus nos livre e guarde que isso aconteça. O duro mesmo é saber qual é a probabilidade, e isso a gente tem que fazer o seguinte: como a gente tem dificuldade, vai trabalhar com isso, é uma lógica muito interessante, mas se eu tiver uma boa auscultação, um bom monitoramento, eu consigo minimizar esta probabilidade, tranquilizando a população que trabalha. Na hora que eu trabalho da forma de risco, surge um monte de coisa legal, né? Surge, número um, controle. Eu começo a ver como que eu descubro se está acontecendo esse problema ou não. Ou seja, eu verifico o negócio que vai engatilhar algum problema e eu vou lá, eu intervenho e evito. Isso é muito lugar. Como que são os controles? Eu posso fazer de maneira detectiva, vou lá, coloco o instrumento. De forma preventiva, vou lá e vou mantendo e vou acertando, vou limpando os drenos, furo mais drenos, faço injeções quando necessário. E a única coisa que a gente não quer no controle é gerenciar uma crise, porque quem já passou por isso sabe como é ruim isso aí. Ou seja, essa análise de risco ajuda muito. E ela faz o seguinte: tem que saber todo aquele resto, tem que saber como construiu, eu tenho que saber como que é o projeto, eu tenho que saber como que é feita a manutenção, a operação. Por quê? Eu vou ter que tomar decisões. Análise de risco, eu tenho que garantir segurança, desempenho, qualidade, e eu vou ter que tomar uma decisão. E essa decisão depende de dados confiáveis, de processos bem sedimentados e engenheiros competentes. Certo? Eu preciso de processos estruturados, que estão basicamente previstos na legislação. E qual é o problema nosso? Delimitar e gerenciar risco. O que hoje acontece? Tem um monte de gente que faz segurança de barragem, mas também faz manutenção. Existem prazos pequenos, fazem decisões e avaliações apressadas. Tem gente que começa a diminuir como se segurança de barragem fosse risco. Não, segurança de barragem é um investimento para eu não ter custos. Ou seja, durabilidade é um processo holístico, pessoal, que vai fazendo bem feito, com controle de qualidade, monitorando. Não tem nada mais seguro do que investigações bem feitas, projetos bem feitos, estudos de materiais adequados, construções excelentes, comissionamento, que é verificar se tudo está certo, bem feito, com manuais de operação, manuais de auscultação muito bem feitos, manutenção, e na hora que eu descubro se eu preciso fazer uma intervenção, começar tudo de novo. Então, pessoal, e como que eu faço isso? Treinando pessoas. A lei hoje ela vai querer que as pessoas sejam cada vez mais treinadas para que a sua solução seja assertiva. Eu tenho que criar mais cursos para todos. Eu tenho que convencer os professores das universidades a aprender a trabalhar para poder ensinar os alunos. Eu preciso fomentar o treinamento dos jovens. Eu sou favorável, por exemplo, à residência técnica remunerada, para o cara já entrar como engenheiro júnior com mais condição. Assim como que todo e qualquer projeto desse tem que envolver várias pessoas com várias maturidades, e sempre que tiver um cara mais velho, tem alguém novo sendo treinado. A única coisa que não pode acontecer é a gente entregar o país, não aprender, não desenvolver tecnologia e ter que colocar 2 cursos na graduação. Um é Mandarim 1, o outro é Mandarim 2, porque toda vez que tiver um problema complicado, você liga para um chinês. Isso é ridículo, pessoal. Eu confio na engenharia nacional, eu confio em vocês, meninos engenheiros,
Eu só tenho boas surpresas em todo. Eu dou cursos pelo Brasil todo de segurança de barragens e projeto de barragens. Nós temos uma mão de obra espetacular e eu estou otimista. E para isso, filiem-se aos nossos organismos, participem dos congressos, falem com os engenheiros velhos, trabalhem com eles. Vocês vão descobrir que eles são pessoas iguaizinhas a vocês. Então, esse era o recado que eu queria dar agora. E repasso a palavra para a minha amiga Cláudia, que eu agradeço muito a Cláudia, a Vanessa, junto com o André Figueiró, sobre a possibilidade de falar com vocês. E estou à disposição para qualquer pergunta. Excelente, professor. Nossa, maravilhosa a sua palestra. A gente fica aqui assistindo. Eu não sou da área de engenharia, sou da área de administração, mas é muito bacana ver o orgulho, né, da engenharia nacional, que você colocou como importante aqui, todos esses temas em relação à segurança e responsabilidade da engenharia. Nós temos aqui várias perguntas para fazer, então vamos começar, né? Aqui eu vou pela sequência conforme elas chegaram, então com certeza vai trazer a cronologia da sua apresentação também. A primeira pergunta é a seguinte: professor, as maiores incidências de manifestações patológicas presentes encontradas nos sistemas de barragens estão relacionadas à falta de manutenção, execução, projeto, produtos? Essa é a nossa primeira pergunta. No geral, assim falando no Brasil como um todo, né? Hoje nós temos muito problema de falta de manutenção. Das barragens novas nós temos problemas de construção de projeto e também alguns efeitos de construção. Mas, no geral, é falta de manutenção, porque o setor elétrico ele é relativamente rico, o setor de mineração também. Então, eles têm, a água para eles vale dinheiro. Agora, por exemplo, se você tem um açude, às vezes ele é de uma pessoa que não tem muito dinheiro para resolver. Isso é uma questão complexa hoje em dia. Legal. Excelente, professor. Obrigada. Disponha. Aqui, continuando, a Adina Raíssa perguntou: na sua opinião, qual a importância da geologia de engenharia na questão de segurança de barragens? Não existe segurança de barragens sem geologia de engenharia. Ela é fundamental. Tá bom. O Tiago Alves pergunta: dentre essas manifestações patológicas observadas nesses tipos de sistemas, quais são essas mais observadas? As manifestações patológicas mais observadas que nós temos, geralmente, são em barragens de terra, tá? Nós temos muito piping, às vezes pelas fundações, e temos também um problema, às vezes, de vertedores pouco dimensionados e passagem overtopping, ou seja, passagem de água por cima dessa. Isso, às vezes nós também temos fraturas nessas barragens, ou por secamento ou por deformações diferenciais, que todas elas avisam. Aquele negócio que nós vimos, aquela rapidez de Brumadinho, ela não existe muito no setor elétrico, tá? As barragens geralmente avisam. Aquilo foi uma coisa muito diferente. A gente pode até um dia fazer uma palestra sobre isso. Mas, em geral, elas avisam, e se a gente tiver um monitoramento do pessoal olhando, você vai lá e tenta minimizar o estrago e evitar a perda de patrimônio e vida, fazendo um novo vertedouro, fazendo uma intervenção. Tem muita gente que trabalha nisso no Brasil com muita correção. Excelente. Vamos continuar, então. Tem aqui uma pergunta: e como podemos avaliar a vida útil de uma barragem de concreto que possui 50 anos? Essa pergunta é muito boa. E é muito... veja, é um negócio difícil de fazer. Para isso, nós vamos fazer ensaios. Vamos olhar como estão os instrumentos, surgimentos de água. Nós vamos investigar. Então, vamos imaginar que você tem um familiar que você descobriu que estava morando na Austrália, veio para o Brasil, e ele ficou solteiro muito tempo e muito esculhambado, tem 50 anos, e ele tem um problema. O que eu faço? O médico vai ter que fazer o quê? Você fazer exame de sangue, fazer tomografia, fazer um monte de coisa. Do mesmo jeito, nós vamos fazer isso nas barragens. E vamos monitorá-la e, caso necessário, nós vamos intervir. Nós vamos fazer injeções, nós vamos retaludar, nós vamos atirantar, vamos aumentar a quantidade de drenos, vamos fazer injeções na rocha
aquilo que for necessário sempre para transformá-la de novo como se fosse nova. Porque, veja, a única coisa que eu não posso fazer é deixá-la cair. Porque eu vou ter que construir outra no lugar, ou se ela cair, ela vai machucar alguém. Uma barragem de 20 metros de altura já machuca um monte de gente. Então, o mais barato é intervir, e tenho certeza que no Brasil hoje nós temos tecnologia suficiente para quase resolver todos os casos. Certo, muito obrigada. Aqui tem mais uma pergunta sobre geofísicos, né? Os métodos geofísicos são melhor a se usar para monitoramento de barragens? Eles são mais uma ferramenta, e são uma ferramenta importante, eu uso bastante. Principalmente em barragens que a gente às vezes desconhece. Por exemplo, a geofísica para determinar onde está o lençol freático, ela é fundamental. A geofísica, para complementar, por exemplo, sondagem, é um negócio sensacional. E hoje tem 1 zilhão de ferramentas como essa, cada uma mais espetacular que a outra. Se a gente começar a falar aqui, nós vamos até às 11 da noite e não acabamos. Hoje são coisas formidáveis que nós temos à disposição. O que nós precisamos fazer é que elas estejam à disposição para vocês todos, e vocês sabem usar. Legal, verdade, muitas perguntas. E um tema bem complexo, né, que merece inclusive muito mais tempo. Tenho aqui mais uma pergunta, do Lucas. Professor, queria saber sua opinião e suas considerações sobre a PL 550/2019. Lucas, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque é uma pergunta que ontem nós tivemos uma live de mais de 2 horas discutindo a PL 550. Vocês sabem, eu sou vice-presidente do CBDB, né? Eu já fui presidente do IBRACON, então vejam, se puderem, se associem ao CBDB, ao IBRACON, à BMS, à BRH, porque ciência a gente faz com gente e nós precisamos muito de vocês. Eu acho que a PL 550, no começo, ela começou muito mal. Não só ela, como um monte de outros projetos de lei que os nossos... Veja, é natural que um congressista queira dar uma satisfação à sociedade quando acontecem problemas como o que nós vimos naquelas 2 barragens. Então, quando aconteceu Mariana, surgiu um monte de novas leis, querendo punir, um monte de bobagem, que só iam atrapalhar o setor. Mesmo a PL 550, a versão inicial dela ia atrapalhar mais do que ajudar, porque era infactível. E tudo aquilo que no Brasil, mesmo factível, já é difícil emplacar a lei, infactível só ia desmoralizar a lei. Eu acho que a PL 550 teve avanços muito interessantes. Ela fez uma maior transparência, um relacionamento maior com a sociedade civil, mas ela também tem alguns inconvenientes ainda conceituais muito grandes. Dentre as questões conceituais muito grandes, número 1, repassar para o empreendedor algumas responsabilidades são típicas do Estado. É um perigo, porque o Estado sabe lidar melhor com as coisas. O que o empreendedor pode fazer é pagar e o Estado fazer. E outra coisa, o Estado não pode dar responsabilidade para os outros. É a mesma coisa que eu pegasse a polícia agora e privatizasse. Isso não é uma coisa boa. Ela também burocratizou um pouco, né? Algumas coisas foram muito boas. Ela está pedindo a avaliação independente quando há um desastre. Ela cria uma série de necessidades de execução e certificação de engenheiros, isso é uma coisa que vocês têm que ficar de olho. Mas ela também vai gerar um aumento de custos em alguns casos que não são muito problemáticos, mas, por exemplo, se a gente pegar o DENOX, né, é um órgão espetacular, né, porque ele é um órgão de obras contra as secas. Né? Ele tem várias barragens. Só que ele não recebe nada pelas barragens. Então, para o DENOX poder se atualizar, está precisando de investimentos. É necessário investir. Assim como ela também aumenta muito, na minha opinião, as obrigações das agências reguladoras. Olha, juro para vocês, cara, não é demagogia, não. Né? A gente tem que admirar. Tem várias questões que a gente admira. Eu admiro muito a Defesa Civil. Pessoal, macho pra caramba, entendeu? Quando eu falo macho, é para as meninas também. É uma atitude do ser humano, não sexismo, que nós estamos ficando tão chatos ultimamente que enche a paciência, né?
Eu admiro muito o nosso pessoal das agências. O pessoal da ANA é extremamente competente, muito esforçado. O pessoal da ANEEL espetacular. O pessoal da ANM, pouquíssimos e fazem muito. Nós precisamos, para que a lei seja feita também, dar mais recursos para esse pessoal. Então, a lei ainda precisa de muitas discussões, por exemplo, aquela discussão de como numa barragem multidisciplinar um cara dizer que ela está estável. Não é isso. Tem que ser um relatório, tem que ter pesquisa. E como que eu posso mentir? É a mesma coisa que a TAN dizer que você pode andar de avião que nunca um avião vai cair. Isso é mentira. Ela tem uma probabilidade de dar errado? Sim, pode ser o tipo seguinte, caiu um meteoro nela, o que eu faço? Não é isso? Eu vou dizer que está estável e falar, não, professor, você falou que era estável. Mas eu não previ o meteoro. Então, ela precisa de uma certa regulamentação. Eu acredito muito que as agências podem tentar fazer isso. Talvez até algum veto seja necessário a ela, aí, em alguns casos. O artigo 12 lá tem algumas coisas que precisam ser vetadas, assim, ou regulamentadas muito firmemente. Mas, veja, não foi o horror que todo mundo pensava, muitos pontos ela melhorou, foi uma resposta do Congresso às necessidades e clamores populares. Cabe a nós agora colocarmos os engenheiros cada vez mais na discussão técnica disso. Ela se tornou alguma coisa muito política, muito cheia de coisas para a sociedade, mas ela atacou muito pouco a questão técnica. Mas nós trabalhando, nós vamos conseguir aprimorar isso. E todos vocês não vão acreditar, mas o pessoal do Congresso ouve a gente, tá? Só que dá um trabalho desgraçado, né? Porque tem que ir para Brasília e falar, mas eles são todos gente boa, tá? Então, muitos são gente ruim, tá, pessoal? Não estou defendendo aqueles caras todos, não. Mas aqueles que eu falei, que estavam interessados, eu fiquei até surpreso pela boa vontade. Só que eles sofrem também pressões de outros lados. Então, a lei não é tão ruim quanto parece e precisa um pouco de alguns ajustes. Ótima reflexão. Temos muitas perguntas, a gente vai fazer mais algumas, porque a gente tem aqui o tempo do professor também. Eu tenho uma pergunta seguinte. Professor, quanto à manifestação patológica de corrosão, o que fazer para evitar? Essa é uma pergunta boa também, não é? Quando vocês estudam corrosão, né? Espero que os professores de materiais, vocês de química tecnológica estão ensinando, se não me dá o nome deles para eu puxar a orelha, que eu sou velhinho, posso puxar e dar uns tapas no traseiro. A corrosão é um processo basicamente eletroquímico, e vocês sabem que algumas coisas são importantes para a corrosão, né? Para a corrosão eu preciso ter um pH básico, eu tenho que passivar a armadura acima de 11, eu tenho que ter cobrimentos grandes, os cobrimentos dessas obras são muito grandes, e geralmente como você tem carga elétrica, todas essas obras, elas são aterradas. Agora, não adianta nada disso em teoria se o cara construir mal feito, né? Então, eu tenho que ter um projetista que faça direitinho, não concentre armadura e faça a conta direito. Eu tenho que ter um construtor que construa direito, seguindo essas recomendações óbvias de diminuir a porosidade, de manter o pH alto e de fazer proteções catódicas caso necessário, de fazer proteções com membranas caso necessário para manter a segurança. Veja, o segredo é saber o que está fazendo. Obrigada, professor. Um espaço para mais uma pergunta. Aqui eu estou seguindo a ordem delas. Tem aqui, quais os principais ensaios feitos nas barragens de concreto, nessas barragens que você citou? Essa é uma boa pergunta, muito obrigado, mas a resposta não será tão rápida, né? Os ensaios de concreto, meus queridos, eles começam quando eu começo a verificar a rocha. Eu vou saber que tipo de agregado eu tenho, se ele é reativo, se ele tem sais inadequados, se ele tem sulfetos. Depois disso, eu tenho que ver se a água que passa por isso, porque a água, se passa pela rocha, ela vai atacar o concreto por baixo. Eu tenho que saber que qualidade ela tem, como ela funciona. Junto nos ensaios, aí começam os ensaios de obra. Vocês vão ter uma surpresa incrível. Por exemplo, em barragem você tem que ter resistência à compressão, mas as barragens não têm armadura em geral.
Então, ela também tem que ter uma resistência à tração mínima. E muitas vezes, veja que divertido, eu consigo e coloco especificações da permeabilidade. Eu digo que permeabilidade eu quero. E tudo isso é feito em ensaios, e juntamente com os ensaios eu continuo a verificar a reatividade do material. Depois da barragem, verifico também módulo de deformação, coeficiente de Poisson. Muitas vezes eu faço também cisalhamento direto entre camadas de concreto para saber quais são os parâmetros de ligação entre uma camada e outra. E depois de pronto, aí eu vou fazer um monte de testemunhos e junto com esses testemunhos vou fazer ensaios. Se for uma barragem velha, posso fazer reconstituição do traço. Eu posso fazer uma análise visual para ver onde teve segregação, resistências mecânicas diversas. Eu posso fazer microscopia. A gente usa a microscopia para ver se está tendo alguma manifestação patológica mais complexa, com reação ao álcool agregado, que eu tenho que verificar o que está acontecendo, se as juntas estão abrindo ou fechando, se eu tenho etringita tardia. Então, como vocês podem ver, uma resposta que eu fosse dar, eu precisaria de 2 horas. Ok? Mas gostei da pergunta, gostei de todas as perguntas até agora. Já dá para a gente um dia conversar mais. Nossa, professor, que maravilhoso. Inclusive, fica também um convite para o próximo webinar. Tenho certeza que tem muitas perguntas. Eu posso compartilhar com o professor as perguntas. Se for possível, a gente responde. Vou compartilhar com o time de especialistas também da SICA, né? A gente tem uma equipe porque são muitas perguntas, né? Então, a gente tinha 1 hora, já estamos em 1h15. Então, a gente vai precisar encerrar. Professor, adorei o webinar. Nós da SICA, mais uma vez, agradecemos a sua participação, né, o excelente conteúdo, inclusive a sua disponibilidade para responder as perguntas dos participantes. Então, a gente vai encerrando aqui. Tenho só uma fala final, só para a gente falar um pouquinho mais sobre o webinar da SICA, né? Então, com transmissões ao vivo de diversos conteúdos voltados para a área de engenharia civil, os webinários da SICA foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com conteúdo educativo, mas também interativo. E no dia 10 de junho teremos mais um webinar com especialistas ao vivo, abordando o tema colagem estrutural e ancoragem química. Faça sua inscrição. Mais uma vez, obrigada, professor José Marques Filho, e obrigada a todos que participaram desse webinar. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Ótima noite para todos.